Bom dia para você que está aqui assistindo a gente aqui no perfil do Bora Rejuvenescer, né? Primeiramente, bom dia para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Espero que você esteja bem aí, tomando seu café, se preparando para sair de casa. Convidar enquanto isso aqui a Amanda, para que a gente possa bater um papo junto. Obrigado primeiramente pelo tempo de vocês, tá? Opa! Bom Opa! dia! Bom dia! Tá bom que a gente já começa com o imprevisto da Câmara, né? Normal, isso acontece toda hora. Bom, primeiramente já estava dando um bom dia aqui para quem está assistindo a gente, desejando um ótimo dia para quem vai começar a semana, né? Tomando café ou tomando a sua aguinha. Quando já está tomando a aguinha dela, também estou aqui, ó, na minha. Bom, gente, a gente está aqui para começar essa live, para poder fazer essa live introdutória. A gente quer muito conversar sobre assuntos que são muito bacanas, muito importantes para a gente, né? E vamos fazer aqui uma ligeira apresentação, porque quando a gente estava conversando, eu e a Amanda, a gente falou o seguinte: precisamos ser objetivos, claros, a gente não quer fazer o pessoal perder tempo que está assistindo a gente, né? Então vamos começar fazendo aqui uma ligeira apresentação de quem nós somos, né? Do que a gente está pensando em fazer em relação a esse projeto. Mandinha, pode começar você. Bom dia! Também quero agradecer aqui o tempo de quem está se disponibilizando a estar com a gente. A intenção aqui é compartilhar um pouco das nossas conversas, né? Uau, como se a gente Muitas fosse muito conversas. bom. E a gente tem muitas conversas, então a gente achou bacana dividir também aqui para poder pensar, porque a gente percebeu também que outras pessoas pensam como nós. Então, pelo bem objetivo aqui, conhecer um pouquinho de cada um. Quem sou eu, né? Meu nome é Amanda, vou começar do óbvio para o profundo. Meu nome é Amanda, tenho 40 anos, sou mãe, sou nutricionista, sou militar, sou espírita, tenho uma conexão muito grande com a questão espiritual, que a gente precisa valorizar. Isso é importante que eu me apresente assim para entender algumas coisas que eu coloco. E eu fiz mestrado e doutorado na área do envelhecimento, e desde então eu venho estudando sobre isso de uma forma que, não só na teoria, agora estou me sentindo cada vez mais na prática, porque a gente começa a cuidar de avós, de família, e pensar no nosso próprio envelhecimento. Então, isso é o aberto. Agora passo para o Wallace Bom, meu apresentar. nome é Wallace, tenho 41 anos. Como a Amanda falou, a gente já vem há bastante tempo conversando sobre muitas coisas, né? Sobre coisas que vinham acontecendo na vida da gente e tudo mais. Sobre a parte, vamos dizer assim, a formação, né? Todo mundo sempre coloca como currículo, né? Eu sou formado em Direito, também tenho pós-graduação nessa área. Atualmente eu trabalho como bancário, sou bancário muitos anos já, mas também já fiz algumas coisas na área da advocacia, né? E assim, apresentando um pouquinho sobre o nosso perfil, né, Amanda, para as pessoas entenderem por que a gente chegou nisso aqui, que a gente está nesse projeto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre mim também, da forma como eu sempre me senti como pessoa e tal, e por que a gente chegou nesse projeto também. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva. Sempre fui uma criança mais introspectiva, aquela coisa da criança com espírito de velho, né? Então, fui aos pouquinhos vendo que essa coisa da insegurança, do medo, essas coisas foram fazendo parte da minha vida também, porque insegurança gera essa introspecção, né? A gente ficar com dúvidas sobre várias coisas na vida. Quem me conhece sabe que sempre fui muito no meu canto, ligado ali nas minhas coisas, nos meus livros, enfim, nos meus CDs e tudo mais. Só que com o tempo, né, essas coisas vão influenciando a gente. E aí aconteceu um caso muito marcante para mim em 2013, que eu passei por uma síndrome do pânico, né? Quem me conhece sabe que eu fiquei bem mal nessa época, tive alguns ataques de pânico também. E aí depois que isso aconteceu, pelo menos para mim, começou a fazer muito sentido assim tentar olhar um pouquinho para dentro, né? Porque eu não sabia até ali o que tinha ocasionado aquilo comigo, né? Eu não sabia
como é que a minha forma de ver a vida, como é que as coisas que tinham acontecido comigo no relacionamento interpessoal, tudo ao meu redor tinha me influenciado. Em 2006 eu passei pelo desencarne da minha mãe faleceu em 2006 e foi um momento muito marcante para mim. Então tudo isso, juntando com o trabalho, com várias coisas que a gente lida no dia a dia mesmo, isso explodiu, vamos dizer assim, em 2013 para mim. Em 2014 comecei a fazer terapia, mergulhei, né, para poder entender por que eu cheguei naquele ponto. Eu acho que isso acontece com muita gente, né? Às vezes a gente não sabe para onde ir. E aí, nesse momento de psicoterapia, durante todos esses anos até hoje, eu vim buscando me entender um pouquinho mais, né? Vim buscando me conhecer um pouquinho mais. E isso foi muito importante para que eu pudesse olhar para quem eu sou, para poder entender quem eu sou e chegar aqui onde a gente está agora conversando, né? Então, em 2021 também, ano passado, período de pandemia, um estresse enorme, né? Todo mundo trancado dentro de casa. E aí eu também tive alguns problemas gastrointestinais, como, por exemplo, intolerância ao glúten, descobri que eu tinha intolerância ao glúten, lactose, coisas que às vezes a gente percebe que as pessoas têm algumas sensações parecidas com isso, mas ainda não conseguem entender o que aconteceu. Então, todo esse processo foi mexendo comigo, né? E aí, de 2006 para cá, depois que eu falei minha mãe faleceu e tudo mais que aconteceu, a minha ligação muito maior com espiritualidade, com buscar uma vida melhor, uma vida mais saudável, buscar entender o que estava me fazendo mal, porque é muito importante para a gente se sentir pleno e se sentir bem no dia a dia. A gente não quer terminar o dia e falar, caramba, hoje o dia foi... Eu tinha tudo para ser legal, mas eu estava me sentindo mal, não estava me sentindo legal comigo. Então, durante todo esse período, estudo, muita conversa, né? A Amanda me ajudou muito nesse período também. A gente já se conhece desde os 15 anos, né, Amanda? Verdade. Muito tempo que a gente se conhece. Então, todas essas ferramentas juntas foram fazendo com que eu pudesse me transformando aos poucos. E hoje, como é que eu me sinto? Hoje eu me sinto uma pessoa mais presente na vida, acho que isso é importante também. Eu vivia muito jogando para frente, gerando ansiedade, pensando no futuro. E a gente foi aprendendo aos pouquinhos a buscar aquilo que faz sentido, né? Aquilo que é importante a gente conhecer, é importante a gente estudar. E aí a gente foi aos pouquinhos chegando nesses papos, né? E aí estamos aqui hoje conversando sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a tua história, as coisas que você vem passando durante esse período, esse perrengue, para o pessoal que está assistindo a gente poder entender como é que a gente chegou aqui também, né? E tudo tem um porquê, né? Da gente decidir falar sobre envelhecimento numa idade que não é comum. E numa perspectiva muito mais de pensar. Eu sou meio que o complemento do Wallace, ele é mais introspectivo, eu sou aquela pessoa espontânea que fala um pouco o que vem na telha. E eu fui uma criança muito mais extrovertida, eu fui obesa na infância, mas eu simplesmente não esquentava a cabeça com isso. Quando alguém me chamava de gorda, eu falava que era gorda, mas era gostosa, era nesse nível. Eu tinha gordão. Muito bom. E isso não era um problema muito grande para mim. Mas conforme foi passando o tempo, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito intensa em tudo que eu faço, principalmente trabalhando. E quando a gente trabalha ou faz alguma coisa de uma forma não equilibrada, em algum momento, por mais que ele te ame aquilo que faz, o corpo responde. E meu corpo começou a responder. E o que aconteceu ano passado? Além de eu ter, há alguns anos, iniciado o processo de separação, fui mãe, eu tinha uma jornada dupla de trabalho como professora universitária e militar. Então, isso tudo foi virando um dominó e uma pirâmide de cartas, porque conciliar maternidade, processo de separação, 6 disciplinas na época que eu ministrava, e mais o meu trabalho, né, como nutricionista, onde eu estou, isso foi ficando muito pesado. Quando foi em 2021, esse castelo de cartas de baralho, que é frágil, ruiu. E
eu comecei em 2018 terapia. Terapia foi fundamental para mim e muitos papos com o Wallace. As tretas que ele passava, eu sempre estava presente, as tretas que eu passava, eu sempre pedia socorro para ele. Então, ano passado, eu perdi amigos e familiares no Covid. Isso foi muito dolorido para mim. A gente passou por lutos de familiares que desencarnaram, como ele falou. Uma outra situação que eu passei, eu rompi 2 ligamentos do meu tornozelo. Esse rompimento de ligamento fez com que eu ficasse 3 meses dentro de casa. Eu moro com meu filho, mas eu faço guarda compartilhada, então metade da semana eu acabo ficando sozinha. E isso fez com que eu ficasse altamente dependente de delivery dos meus pais, de uma rede de apoio para que eu pudesse fazer coisas simples, porque teve um determinado momento que eu não conseguia movimentar. E eu abri um quadro de depressão e eu fui muito resistente à medicação no início. O Wallace também me ajudou muito nesse sentido, outros amigos também, amigas que foram anjos na minha vida, me ajudaram a me dar um sacode, porque eu fui resistente, eu não queria aceitar. E melhorei, e hoje eu falo, gente, tomei um remédio que realmente melhorou. E abri um quadro de depressão que foi muito ruim, principalmente por causa dessa meia resistência à medicação. Quando eu parei para observar, e eu inclusive anotei isso, eu observei que eu e o Wallace, a gente estava, no meu estudo envelhecimento, eu estudei uma síndrome que se chama fragilidade no envelhecimento, eu vi que com 40 anos a gente estava passando por problemas emocionais, comuns da velhice, que era solidão, ansiedade, depressão. Eu vi que a gente estava passando por problemas digestivos que são comuns na velhice, que levam a determinadas intolerâncias. Ou seja, a gente ficou velho, a gente ficou velho, velho jovem, enfim. Aí, velho novo. Aí, eu perdi 11 quilos ano passado, então, assim, por quê? Por conta de problema digestivo. Também vi que estava com uma síndrome do intestino irritável, com inchaço, tive que mudar a minha alimentação. E eu falei, cara, a gente está com um quadro emocional de velhice, a gente está com dependência física, que o Wallace não contou, mas teve um período também que ele teve uma restrição física também, que foi dolorosa para ele. E toda a parte digestiva. E aquilo me fez refletir muito sobre como envelhecer. Porque meu filho hoje está com 7 anos de idade, vai fazer 7. Eu estou com 40. Quando ele tiver 30, faz as contas aí, sei lá, 70? Enfim, na casa dos 70... Sou da área de humanas, mas eu não sei contar rápido às vezes, só na hora que ele vai fechar a conta não dá. Aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer essa continha, eu lembrei que minha avó faleceu com 74, muito debilitada. E a sua avó também. Em contrapartida, eu tenho uma avó de 91, que assim, está com uma vitalidade imensa. E eu comecei a me perguntar, o que uma fez? O que a outra fez? Os nossos pais estão com mais de 60. Eu comecei a me perguntar, como é que está sendo o processo de envelhecimento deles? Eles estão felizes com a forma? A gente começou a se perguntar muito sobre o sentir. Eles se sentem felizes? Como é que a nossa geração começa a ficar, quando começa a aparecer os cabelos em brança? Aí também, tá? Isso vira piração na cabeça? Como é que é? E a gente começou a conversar sobre isso. E a gente chegou num ponto que a gente falou, pô, vamos começar a falar sobre isso de uma outra forma? De uma forma que a gente pense efetivamente. E ali a gente tomou uma decisão. Cuidar da nossa saúde e ter o envelhecimento que a gente acha bacana. Mental, espiritual e fisicamente. Exatamente. Então, basicamente, essa é a entrada que fez a gente ter aqui. E o porquê da gente decidir dividir. Fala aí um pouquinho do porquê. Então, a gente pensou sobre isso tudo que a Amanda falou, né? E a gente pensou sobre o que é, na verdade, envelhecer, o que é rejuvenescer. A Amanda já tem uma trajetória na área acadêmica sobre isso, né? A gente conversou sobre isso. E aí a gente
resolveu falar um pouquinho para vocês aqui o que é esse aspecto que a gente pensa que é o envelhecer, né? O que é o envelhecer e o que é o rejuvenescer, né? Quando depois vai dizer que é diferente de rejuvenescer. A gente tem essa ideia do que é rejuvenescer. Totalmente diferente, né? Então, o que eu vou falar aqui agora é o seguinte, como é que a gente, quando vai procurar no dicionário, como é que tem a definição do que é envelhecer? Certo? O que é envelhecer? Envelhecer, tornar-se velho, se tornar mais velho, para a gente às vezes não é legal ler isso, né? Dar ou tomar um aspecto de velho, de idoso ou de antigo. Outra definição, fazer perder ou perder o viço ou o seu frescor, o seu colorido na vida, né? Se tornar desusado, olha que coisa. Desusado, fora de moda também, né? Quando a gente fala que a pessoa está velha, está fora de moda. E chegar nessa fase do envelhecimento como algo, a gente tem essa imagem, né? Do algo pejorativo. Tanto que existe uma busca hoje em dia por esse processo de rejuvenescimento. As pessoas querem ficar mais velhas, mas tentar ao máximo manter o seu aspecto de jovens, porque ser velho, na definição, ficou algo ruim, ficou algo que ninguém quer ser, né? Se mostrar algo como do passado, algo, né, esquisito. Então, essa ideia de envelhecer é a ideia que ninguém quer, né? Então veio essa ideia do rejuvenescer, né? Aí a Amanda pode falar um pouquinho mais sobre o que é o rejuvenescer. Isso. Bom, rejuvenescer. Eu falei assim, cara, Wallace, essa ideia de envelhecer é muito tosca, não tem nada a ver com o que a gente pensa, porque a Nada a gente... ver. Nada a ver, tipo, ficar fora de moda, em desuso. Pô, estamos prontos aqui para serem usados, não tem nada a ver isso, para viver. Então, só que a gente também não quer entrar, como a gente está pensando muito na questão de como pensar isso, isso tem muito a ver com a autoestima, a gente também não quer pensar assim, a gente quer ficar mais jovem, a gente quer estar com 50 parecendo com 40. Porque, gente, passar os anos, envelhecer é um fato. Vir a falecer é um fato. Não adianta a gente negar um fato. A única coisa que a gente tem certeza é a gente nasce, a gente passa o tempo e a gente morre. É a única certeza. Isso para mim, para o Alan, para quem está aí assistindo, isso é o fato. Então, só que a questão é que a gente está sempre dando um salto à frente e não tem presença. Então, como eu quero passar este fato, que é um fato? Ah, eu quero viver 100 anos, olha só fulano e tal. Só que a gente não pensa como. Porque a gente só pensa em querer estar lá na frente, chuchu, beleza, bonitinho. E a gente começou a ver que a gente tem que ter presença nas coisas. Eu até tatuei, depois eu falo um pouquinho aqui um dia da minha tatuagem, mas foi o que o Aldo falou. Ficar focado no presente. Então a gente falou assim, não, a gente não quer voltar atrás no passado, rejuvenescer. Também a gente não quer ficar preocupado com o futuro. O que a gente quer hoje? A gente quer rejuvenescer. E rejuvenescer é um termo que, assim, é uma criação que não é nossa, é um neologismo, né, que a gente fala no português, que é do Sérgio Abramoff. Eu estou sem o livro aqui na mão, mas a gente vai fazer um post sobre isso, a gente coloca lá qual é o livro. E o nome do livro é Rejuvenescer a Saúde como Prioridade. Então, bate muito com o que a gente pensa sobre a saúde mental, física e espiritual, para ter um processo de envelhecimento com presença e alegria e leveza. É isso que a gente busca para o nosso envelhecimento. Então, o que seria a definição do rejuvenescer, né? Tornar-se velho ou mais velho, beleza, eu vou ficar velho mesmo. É natural. Não tem jeito. Tornar-se velho ou mais velho de forma saudável e produtiva. Gente, se deixar, a gente sai lendo e fazendo e tal. Então, assim, a gente quer ser produtivo até ninguém aguentar mais a gente. De forma serena, criativa, ativa e autônoma. Eu acho que o desejo de todo mundo é não ser dependente, né? Bem melhor que a definição que eu falei, né? Outro patamar.
É, envelhecer com cuidados preventivos, não corretivos só. O corretivo ele tem que entrar É. quando é necessário. Envelhecer valorizando a individualidade e o autoconhecimento. Isso é uma Uhum. coisa que o Wallace a gente prisma muito. Eu incentivo Com muito ele certeza. aqui mesmo, e ele também me incentiva muito. Então, Uhum. assim, a gente ri até das nossas diferenças, porque ele é uma pessoa que tem um pouquinho mais de noção. Às Mas é vezes bom nem que eu tanto. tô assim, que eu dou um sacode nele de vez em quando. Enfim, envelhecer integrando. Aí é que é o mais legal, gente. Aqui no coração bate forte. Envelhecer integrando cuidados nutricionais, físico, mental, emocional, espiritual e financeiro. É. Então, o que é rejuvenescimento? É você aí que está assistindo a gente envelhecer com cuidado na nutrição, na parte física, na parte mental, na parte emocional, espiritual e na parte de finanças e moradias também. E é isso que a Uhum. gente vai bater um papo aqui com essa conta nova. É. Bora E fez. rejuvenescer? Bora rejuvenescer? Vamos Bora. envelhecer com esse contexto aqui que a gente quer pregar, sendo que Sim, a sim. gente vai dar um exemplo, hein? Com certeza, com certeza. Toma Isso pedala rodinho um do outro. é. E com certeza isso fez tanto sentido pra gente, né? Pra gente colocar na nossa vida, que como a Amanda falou um pouquinho mais cedo, começou a ter um senso pra gente, né? De tentar levar isso também para as pessoas, né? Tentar Isso, colocar um senso de contribuição, um senso de propósito, que fez tanto sentido para a gente, né? Entender esse caminho, né? Ver que essas coisas se conectam umas com as outras, que a gente resolveu, né, fazer isso aqui que vocês estão vendo, abrir a conta, poder conversar sobre esses assuntos, né, que são assuntos que estão todos eles ligados. Às vezes a gente foca muito ou só no trabalho, ou só na família, ou só na saúde, ou só na parte financeira, e as coisas às vezes vão se desequilibrando. Então a gente vai falar já já desses elementos, né? Mas primeiro, Amanda, fala um pouquinho sobre essa questão do panorama do envelhecimento, né? Como é que sim. chegou essa ideia da gente poder olhar para esse panorama e ver como é que ele se conecta também, né, com as coisas que a gente estava pensando, né? Uma coisa que eu debatia muito com o Wallace, até por conta da questão acadêmica, eu falava, Wallace, ninguém percebe que o mundo está envelhecendo e como ele está envelhecendo. Uhum. As pessoas não falam sobre isso, porque envelhecer é um bicho-papão. Ninguém quer falar sobre isso, porque já está pensando é, em ficar peludo, a bunda cair e ficar com ruga, o que, que vai fazer com o botox. O meu botox é a franja, né? Boa tentativa, vou deixar Gente, crescer o minha meu. brincadeira, tá? Eu uso chapinha na franja, tá? Ela não é lisa É. assim, não. Então, eu assumo. Então, assim, eu falava muito com ele, não está se percebendo o que está acontecendo. E qual é o panorama desse envelhecimento? O que, que acontecia lá atrás? Quando a gente pensa nas nossos animados avós, né, que tinham tempo, e acho que tinha um fogo fulgurante também bastante, o que, que acontecia? Todo mundo tinha 10 filhos. Minha avó teve 4, minha avó animadinha. É. O meu bisavô teve o teu avô que teu pai estava falando. Foram quantos Família do meu filhos? pai, 7 irmãos, família da minha mãe, 4 irmãos. Pois é. Então, os nossos avós, os nossos antepassados, eles tinham muitos filhos. E Uhum. com isso, se a gente olhar para a nossa família, tínhamos muitos primos, os encontros familiares do Wallace são numerosos, os meus Eu também, mas também. os meus até a minha geração. É. A gente fez um encontro aqui no sábado e a gente observou isso. É, da minha geração para baixo só tinha o meu filho e de um primo, sendo que eu tenho 8 primos, que é uma escadinha. E isso não é só na minha família, é na sua, é lá Uhum. no Canadá, é nos Estados Unidos. E por que que isso tudo aconteceu? Lá nos anos 60, 70, a gente tinha um processo de entrada dos contraceptivos, né? A mulher entrou no mercado de trabalho,
a gente teve uma melhora da saúde pública com questão de vacina e tal, e isso fez com que reduzisse a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nasciam naquele período. Justamente essa geração entre 1970 e 80, 85, é a geração que começou a ter 1 a 2 filhos. A nossa geração hoje, de 2000 para cá, costuma ter um filho e às vezes tem mais de um quando tem algum tratamento de fertilização in vitro. Qual está sendo a questão? Se antes, eu vou desenhar aqui, a gente tinha, pensa que isso daqui é idade, a gente chama esse gráfico de pirâmide etária. Então, em 1970, eu vou dividir em 3 partes aqui. Só um minuto. Estou fazendo bem professorinho. Capricha no desenho aí. Pô, olha só, eu gosto de artes, né? Tá lá no meu perfil pessoal. A gente também tem os perfis pessoais, a gente também vai marcar aí, porque lá a gente fala um pouquinho da gente no nosso dia a dia. Olha só, vê se dá para ver. Gente, Instagram, né? Espelhamento. Usem o cérebro de vocês, eu sei que todos são capazes. Aqui está escrito idade. Aqui está escrito 1960. Imagina que aqui no topo, aqui na base, é a idade mais jovem. Então, aqui é de 0 a 5 anos, 0 a 10 anos. Aqui seria a idade produtiva, entre 20, né? Aqui de 0 a 20 anos, 20 a 50 anos, 60, e aqui os idosos, 60 para cima. Em 1960, isso aqui, se for lá no site do IBGE, tem isso daqui bonitinho. E a gente vai botar bonitinho no nosso carrossel. Vai ter. Então, aí aqui, uma galera nascia. Como é que está isso hoje? O nome desse gráfico é pirâmide etária. Hoje, eu vou desenhar o de hoje, como é que está aqui. E como é que vai estar no futuro. Bem diferente, né? Bem as diferente. mesmas cores. Isso. 1970, né? 2060, né? Que a gente discutiu quando a gente estudou sobre isso. 2030, 2050, 2060. Panorama dos próximos anos aí. Isso. Pensa que hoje o roxão é idoso, o laranja é a idade produtiva e a Silvia está falando daquela aula de geografia da população. Silvia, a gente vai te chamar para uma live em algum momento, tá? Com certeza. A Suzana para a parte de fisioterapia. E, gente, há uma coisa muito importante. Eu e o Wallace, a gente bate papo, mas temos amigos maravilhosos que estão trabalhando junto com a gente, tá? Sim, então, tem uma galera por trás aqui. A gente só está aqui botando a cara no gol, mas assim, tem uma galera muito maravilhosa com a gente também. 2022 e 2060. Não dá mais para chamar esse gráfico de pirâmide. Então, vamos lá. 2022. Aqui é de 0 a 20 anos. Aqui é a idade produtiva. Aqui é a idade de idoso. Isso daqui não é mais uma pirâmide. Isso daqui é um gráfico do lote. A barriguinha. Tem uma barriguinha. Uma barriguinha. Então, assim, em 2000... Muito diferente. É muito diferente. O que isso significa, falando geograficamente aqui, no geografiquez, né? Desse idioma? Que a gente tem muito menos crianças nascendo, que é isso que eu falei antes de redução do número de nascimentos. A natalidade caiu muito. A natalidade caiu por conta de mulher no mercado de trabalho, tudo isso que eu falei. Aqui é a nossa galera, até 60 anos, é a galera que trabalha, é a galera que produz, está trabalhando, empreendedorismo e tal. Aqui são os idosos, acima de 60. Ou seja, está indo para cima. Está virando uma ampulheta, só que emagrecendo a base. Quando a gente chega em 2060, esse quadro vai ter mudado. Ele vai começar a virar... Deixa eu ver aqui.
O Quase um homem cálice, né? sarado, o homem sarado, vamos lá. Quase um cálice, Com né? Quase um cálice. verdade, uma pipa de cerveja. É. Enfim, um cálice. As crianças vão ser numa quantidade muito menor. A idade produtiva que sustentava essa galera aqui vai estar em uma quantidade menor. E os idosos, Uhum. né? Vai estar em uma quantidade muito superior. Isso já está sacramentado no mundo. O que a gente tem que pensar? Em 2060, você vai estar com quantos anos, Wallace? Fala aí. Caramba, não fiz as contas, não. Eu sou da área de humanas, cara. Eu não sou da área de exata. Vamos lá, a gente Eu estava fui para a querendo área de ir humanas para daqui a fugir 40 das anos. exatas, entendeu? Eu conto caloria. Vem cá, daqui a 40 anos, você estaremos com 80 anos. Vamos lá? Por 80 aí, anos. por aí. 80 anos. Como, gente, é você aí que está ouvindo também. Como a Uhum. gente quer estar nesses 80 anos? E o que a gente começou a perceber? Como é que vai estar a questão de leis, que é a área do Wallace, a questão Uhum. de finanças, que é uma coisa que a gente estuda também, e a gente vai chamar também alguns amigos para poder falar sobre isso Uhum. aqui. Uhum. E a gente falou, a gente tem que pensar nisso agora. Porque eu, com 80 anos, eu não quero dar trabalho para o meu filho. Sim. Eu quero entrar com ele no altar, se ele casar, e ser a tiazinha lá de cabelo branco que vai virar meme depois dançando, virar gif, se tiver na época, né? Então, virar figurinha animada, É. de cabelo branco. Eu não quero que ele, e isso acontece com a nossa geração, pense aí quem está ouvindo, se você já teve que mudar os seus planos porque seus pais estão numa idade avançada e não estão 100% ou estão Uhum. passando por um quadro de tristeza e falta de sentido na vida. Uhum. E você pensa assim, pô, mas como eu vou morar longe dos meus pais? Queria Uhum. viajar o mundo, como é que eu vou fazer isso? Queria morar em Exato. outro país. Aí, na hora de tomar essa decisão, fica impactado. Então, a gente Exatamente. começou a pensar nisso tudo e a gente não quer ser essas pessoas. Isso. Isso. Isso é Isso. um ponto. Só para dar uma reforçada nesses pontos que você colocou aí, essa pirâmide e tudo mais, né? Em 2030, segundo os dados da própria OMS mesmo, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, 2030, gente, é daqui a 10 anos. A gente sabe o quanto Exato. que os 10 anos de lá de trás até agora passaram tão rápido. Em 10 anos, a população de pessoas com mais de 60 anos ela vai estar 34% maior no mundo. Isso quer dizer que praticamente um terço da população vai aumentar na faixa etária de idosos. É um número muito, muito grande. Em 2050, segundo os panoramas da própria OMS, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos, vai ser mais do que o dobro de 2030. Olha só, como é que aqueles gráficos que a Amanda colocou, o processo de envelhecimento ele está ocorrendo muito rápido. E daqui a pouco é a gente que está chegando também nessa faixa. E a gente precisa pensar a médio e longo prazo. Se sentir no presente para poder fazer um planejamento legal hoje do que a gente quer sentir lá na frente, como a gente quer estar lá na frente, né? E E... não é só isso, Wallace, perdão, te Uhum. interromper. Não, pode A falar. gente fala muito em lá na frente, mas, gente, a gente quer ser feliz agora. A gente passou por uma Também. pandemia. A gente quer ser feliz agora. Como Sim. a gente quer ser feliz? Eu não quero perder minha energia preocupada se como eu vou estar lá na frente de uma forma negativa. O meu futuro lá na frente é o que eu faço agora. Eu Uhum. falo muito com a Alice, eu quero criar momentos. Eu estou Uhum. ganhando dinheiro para criar momentos. É verdade. Comprar Pra poder- momentos. A gente não compra Eu só quero coisas, a gente quer comprar amigos. momentos. Para quando eu tiver 70, 80 anos, eu tenha É. história para contar do que eu vivi. Eu não quero estar preocupada em estar lá na frente bem. Se eu estiver bem agora, Uhum. mental, físico, espiritualmente, é consequência. É Então, simplesmente a consequência. e falando do agora, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, né? O que é o. A gente está conversando aqui falando. Ah, OMS, estamos na década do envelhecimento. sim, sim, sim. Por favor, fala sobre isso. Tá. O que aconteceu? A gente começou a conversar mais disso.
E a gente foi um momento meio que a gente não começou a estudar e conversar. A gente começou Uhum. a pensar, foi de dentro para fora. Aí a É, gente começou a falar, 40 anos estamos velhos. Estamos velhos, estamos deprimidos, dependentes, estamos tomando remédio, estamos ferrados, não. Vamos voltar atrás agora, tem que mudar. E dá para ver tempo. como é que isso. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Para ver como é que é isso, é uma preocupação mundial. A OMS instituiu, o que é a OMS? Vamos lá. A Uhum. Organização Mundial de Mundial de Saúde. Saúde. E nas leituras a gente vai ver tanto como OMS e WHO, que é a World Health Organization, Organization. eles elegeram a década de 2020 a 2030 como a década do envelhecimento saudável, Muito legal. colocando. É muito legal a documentação dele, a gente vai É. deixar nos nossos carrosséis os links para todo mundo conhecer mais. Isso se conectou muito com o que a gente estava pensando, com Uhum. essa forma de envelhecer. Porque a própria OMS colocou que todos os países, principalmente os países em desenvolvimento, que somos nós aqui na América do Sul, Brasil e outros de outras partes, mais fácil falar assim, a maioria dos países europeus e Estados Unidos são os considerados desenvolvidos Uhum. e a maioria é em desenvolvimento. Nós não estamos preparados em relação à previdência para poder receber esse processo de envelhecimento. A Uhum. gente não está preparado em moradia, Uhum. nem em instituições asilares e nem de pensamento para poder lidar com isso. Então, eles começaram em 2020, aí veio a pandemia, então, na verdade, eles estão exatamente no início da No década início da década. ativa de práticas do envelhecimento saudável. E o Wallace Uhum. vai falar um pouquinho desses 4 elementos para a gente finalmente poder amarrar o que é o bórum. Então, isso que a gente está conversando aqui fez um link, depois que a Amanda trouxe essa informação, do que a OMS colocou como a década do envelhecimento saudável, né? E lá eles colocaram 4 itens que serão as buscas de todos os países para os próximos 10 anos nessa matéria de envelhecimento. O primeiro item, vejam só como é que ele é totalmente disruptivo e importante. A gente não está falando só de saúde, de cuidar da saúde. A saúde ela vem em vários aspectos. O primeiro item, mudar a forma como nós pensamos, mudar a forma como nós sentimos e mudar a forma como nós agimos com relação à saúde, com relação à idade e com relação ao envelhecimento. Vejam que isso começa na mente, isso começa na forma como a gente olha a vida, como a gente pensa. E isso impactou muito a gente. Todo esse papo que a gente está falando aqui vem muito disso, né? A gente pensar de uma forma diferente. Segundo item, garantir que as comunidades, os países, enfim, as populações promovam a capacitação e a capacidade das pessoas idosas. Ou seja, a autonomia para as pessoas poderem, mesmo numa idade acima de 60 anos, poderem ter uma vida ativa, uma vida produtiva. Isso que a gente quer para a gente, né? Isso que a gente observa que muitas vezes em pessoas nessa faixa etária falta muito. Isso que a Amanda comentou, de às vezes ficar dependentes de outras pessoas para poder ter esses cuidados. Terceiro item, que a OMS colocou como metas desses próximos 10 anos. Entregar serviços de cuidados integrados e de uma atenção primária à saúde centrados na pessoa. Ou seja, identificando o que cada um tem individualmente e o que ocasionou vamos dizer, aquelas debilidades, aqueles problemas que a pessoa acabou gerando para a sua própria vida. E fazer essa atenção primária também adequada à pessoa idosa. Ou seja, de forma individual, de forma já podendo fazer um mapa daquilo que é mais importante. E o quarto item, que é permitir e propiciar o acesso a cuidados de longo prazo para as pessoas idosas que necessitem desse aspecto. E aí vem as instituições de longa permanência, que a Amanda sabe, com certeza fala um pouquinho melhor do que eu, por causa da área dela, né? Mas a gente também vê que existe muita coisa que os próprios países vão precisar fazer para se ajustar, para poder permitir
que a gente possa navegar nesses 4 itens a contento até 2030, que é logo ali. Daqui a 10 anos. Se a gente for parar para pensar, 2020, a gente está em 2022. 2 anos já se passaram. Veio pandemia, a OMS esticou um pouquinho mais, beleza, só que vai até 2030. E essa busca é de todos os países que fazem parte da OMS. Então, é uma coisa que vem, vamos dizer assim, das organizações, das instituições, que casou com aquilo que a gente também pensa para os nossos próximos 10 anos, para os próximos 20 anos da nossa vida. E isso tudo casou de uma forma muito, muito natural naquilo que a gente vinha pensando sobre esse processo, né? Exatamente. E com isso, a gente pensou assim, como a gente pode... Quando a gente leu essa questão da OMS, bateu o nosso clique, até por conta das nossas crenças relacionadas a senso de contribuição e propósito, em como a gente pode ajudar, isso é uma coisa minha e do Wallace, né? Nossa, que a gente... Nossa, isso sempre foi muito nosso, de que assim, a gente tem que compartilhar para o bem. E como a gente pode fazer isso? E para a gente fez muito sentido, porque casou com o que a gente está estudando intelectualmente e profissionalmente como um indivíduo. A gente, o que a gente pode levar para o coletivo? E com isso, nasceu nós aqui o Sistema Bora Rejuvenescer. Vamos falar sobre ele. O projeto está virando um sistema. E a gente vai falar dele agora. E ele tira sorrir, né? Porque ele te adora. Mostra só aí, Wallace. Ó. Tchim, tchim. Então, o que é o Bora Rejuvenescer? O sistema Bora Rejuvenescer é a gente convidar para a gente pensar e agir sobre isso de uma forma disruptiva e fora do padrão que a gente está habituado. Então, a gente está procurando metodizar e estruturar um sistema para poder contribuir isso de forma prática. A gente, junto com outros amigos que não estão aparecendo aqui na live, mas são super importantes, são fundamentais, na verdade, nos bastidores. Com certeza. E a gente pensou em como... A gente começou a fazer cursos de performance, empreendedorismo e tal. Porque eles falam assim, gente, por que a gente tem que esperar que alguém faça? As fichas foram caindo, né? A cabeça foi fervilhando. Por que a gente tem que esperar que alguém faça? A gente vai envelhecer. Como é que vai ser o nosso envelhecimento? Como é que vai ser o lugar que a gente vai morar? Então a gente começou a pensar, vamos nos colocar como protagonistas do processo, ao invés de ser simplesmente ator e leitores. E com isso, nossos amigos pessoais vão saber disso, né? Que muitos estranharam, a gente começou a movimentar as nossas contas pessoais, porque a gente era 2 bichos do mato na internet. Bicho do mato assim, de pegar o Instagram e pensar assim, como é que mexe nisso aqui? A gente fica muito fechada, nossos perfis pessoais não apareciam em fotos nossas. Enfim, a gente simplesmente decidiu, então vocês estão vendo a gente abrir e romper nossos próprios padrões pessoais por um senso de propósito. Então, para a gente estar dentro do tempo aqui da live também, vamos falar dos 8 elementos. O que a gente pensou no sistema Bora Rejuvenescer? O sistema Bora Rejuvenescer é um sistema que a gente está compondo de diversas etapas, que a gente vai abrir aos pouquinhos, concentrando em algumas agora, e ele é composto de 8 elementos que a gente acredita que são necessários para um envelhecimento saudável dentro desse contexto que a gente fala. Vocês vão perceber que a gente vai falar muito mais a expressão rejuvenescer do que envelhecer. Até por conta dessa questão, a gente já está falando... Por favor, né? Então, a gente nem consegue mais falar a expressão envelhecer depois que a gente... Aí eu ainda estou falando aqui hoje, porque é a primeira vez que a gente fala disso, mas depois vai ser esse o nosso verbo. Quais são esses 8 elementos? Vou falar deles corrido e depois eu vou fazer aquele... Alimentação. 2, movimento e descanso. Emoções e autoconhecimento. Criatividade e sexualidade.
sociabilidade e relacionamentos, espiritualidade, direito em finanças e moradia. Então, voltando para cima do topo. A gente vai deixar a live gravada, a gente vai falar no finalzinho como é que a gente vai interagir com as redes sociais, para poder ajudar. Nossa intenção é compartilhar esse pensamento, essa forma que a gente está pensando. Então, alimentação. Como a gente se alimenta? Será que a forma que a gente se alimenta é melhor para a gente envelhecer bem? Só que a gente sabe como a gente tem que se alimentar bem. Não, por que a gente não faz o óbvio? Pois é, a gente não faz o óbvio, né? Eu acho que essa ideia dos 8 elementos, como você falou, eles vão casar, vão fazer um círculo, né? Bem integrativo. Que legal. Então, assim, a alimentação, né? A gente sabe que, Amanda, nutricionista, a gente indica, ela pode indicar, né? Alimentos que sejam legais para você, pode fazer a indicação do que seria bom para ter uma boa saúde, só que no início a gente tem que pensar assim, quanto que isso é importante para mim? Eu preciso me convencer de que eu preciso manter uma rotina de alimentação, eu preciso me convencer do que realmente é importante. E o conhecimento sobre qualquer dessas áreas faz a gente buscar um sentido para fazer aquilo. Não é só mais, né, a dieta que é passada para você e você, não vejo sentido em fazer isso. Entender o processo, que é mudar a forma de você pensar, vai te ajudar a entender melhor sobre o processo da alimentação, né? Segundo elemento. E sobre entender por que a gente não faz o óbvio. Exatamente. Que a gente fica buscando, eu quero ficar sarado. Gente, olha só, vamos nos alimentar com prazer, viver bem e parar de querer rejuvenescer. Eu quero ficar musculoso. Não, é outra pegada. A gente tem que pensar em preservação de massa muscular. Movimento e descanso. Como eu devo movimentar meu corpo? O que é importante para a preservação dessa massa muscular e para a liberação também de hormônios que são benéficos para o meu bem-estar mental? A gente fala muito de se movimentar, mas o descanso é importante. Como eu devo dormir? E o ócio criativo? E o descansar no dia a dia? Como é que muda o processo de descanso com o passar dos anos? Por que eu tenho dificuldade em descansar e com horas de sono para fazer outra coisa? A gente tem discutido muito isso pessoalmente. Tu Alves me dá uns pedala Robinho mandando descansar. Principalmente por causa do descanso, né? Porque se deixar, você liga a tua pilha aí e vai direto. Mas é muito importante falar sobre essa ideia do movimento e descanso, porque eles são complementares. Hoje em dia, se a gente for falar sobre o processo de rejuvenescimento, todos os autores especialistas sobre isso, eles já colocam para a gente assim, o primeiro item é o descanso, é o sono, é um sono produtivo. E a gente precisa entender dessa forma. Por mais que seja uma recomendação que todo mundo sabe, que é importante, sabe que o corpo se sente bem com aquilo, mas todo mundo hoje em dia está colocando, quer ser produtivo, quer ter uma performance legal no teu dia, descanse. Tenha um sono adequado, tenha uma noite legal de sono. Eu tenho que ouvir isso. Mas eu já estou dizendo no teu ouvido já, ó, você está ouvindo bem, ultimamente você está indo bem. Tá indo bem. Obrigada. Estou tentando mudar. Vamos lá, e o outro elemento. Emoções e autoconhecimento. Isso aqui tem coração, faz o coração aí. Essa faz. A gente percebeu, e eu acho que vocês vão perceber também, que o centro de tudo é saber ter inteligência emocional e se conhecer. Para que a gente se alimente bem, para que a gente saiba como lidar com a criatividade, com a sexualidade, com a espiritualidade. Quando a gente não se conhece e não conhece ferramentas para levar a isso, e a gente vai falar de ferramentas sobre isso, inclusive eu já vou anunciar aqui que vai ter uma live, tá, Viviane, sobre astrologia, autoconhecimento e rejuvenescimento. Então você vai vir, tá? A Vivi vai entrar. Com certeza. Então, assim,
Quais ferramentas a gente pode utilizar? Por que a gente tem tanta dificuldade de olhar para dentro, de chorar e de tudo? E eu falo muito isso com o Wallace. Wallace, você tem que botar essa cara no Google, porque você é homem e você faz isso. Então, não adianta eu, como mulher, falar sobre isso, porque quem vai se conectar comigo são mulheres, naturalmente. Agora, homens, a gente sabe como o homem é difícil de ir no médico, e como homem é muito mais difícil de falar de sentimento. Então, a gente vai se expor aqui sobre isso. Sim, sim. É muito importante. Assim, existe um estigma, né? Do macho alfa, do homem, como ele tem que se comportar em relação à sociedade. Gente, não é necessário perder masculinidade e trazer sentimento para a vida. Não tem, as coisas não se anulam, entende? Então, isso que a Amanda vem falando aí de autoconhecimento, é o próprio homem mesmo, né? E eu tô aqui para falar também um pouco sobre isso. O próprio homem reconhecer o que sente. Reconhecer como ele deveria se colocar de uma forma que não seja estigmatizada. Cada um pode pensar da forma que quiser, mas é importante que a gente reconheça quem a gente é, quais são os nossos talentos, quais são os sentimentos que a gente tem quando a gente passa por determinadas situações. Né? Então a gente vê, principalmente em relação ao homem, que a Amanda comentou, uma coisa muito engessada. E a gente vai, aos pouquinhos, trabalhar esses aspectos. Né? Se autoconhecer é viver melhor consigo mesmo, independente de ser homem ou ser mulher. Mas os homens têm uma travazinha maior em relação a isso, com certeza tem. E assim, uma coisa que a gente se dispôs, e isso está sendo um rompimento de padrão aqui para a gente aparecer na internet, mesmo se for para uma pessoa, a gente falou, a gente tem que expor nossas vulnerabilidades. Eu não falava sobre a depressão, ele não falava sobre a síndrome do pânico. Minha terapeuta maravilhosa está aqui, a Neide, acabou de botar um recadinho aqui. E como isso é importante. O Wallace também tem uma terapeuta que ele chama de mentora. Sim. Então, a gente valoriza muito esse aspecto. E a gente começou a observar que isso está no centro de muita coisa. Sim. O próximo é criatividade e sexualidade. E aqui entram muitos tabus. Somos uma geração muito acostumada com o trabalho. E a gente nem conhece os nossos hobbies ou o que a gente gosta. E isso a gente tem discutido, que se todo mundo tem um sistema, só vou dar esse panorama aqui geral, estou olhando aqui agora, a gente tem um sistema que se chama sistema límbico, que ele é o sistema da criação, do criar. Todos temos capacidade de criar e somos seres diversos. O Wallace, ele gosta muito de fotografia e música, eu gosto muito de música e arte. E eu vejo como isso me fez bem para eu me desconectar com o meu dia a dia, que é bem puxado. E o Wallace também, ele entra num estado de catarse quando ele está mexendo de flow. Ontem a gente estava aqui conversando sobre a live, eu estava na casa dele, a gente começou a ouvir música, e deixar a gente vai para um outro planeta. Então, assim, esse sistema da criatividade, ele tem que estar sempre sendo exercitado. E a sexualidade, o sexo, ele é colocado com muito tabu ainda. A sexualidade também tem um sistema da criação da vida física que se conecta com ele. Conforme vai passando os anos, isso vai se mudando, a gente vê isso na prática, porque a força sexual física, ela começa a se modificar. Eu não vou falar de diminuir, porque isso é uma variabilidade muito individual, e depende com quem você está também, mas isso começa a se modificar, mas isso não se perde. Se a gente não se conhece e não desloca isso para uma criação, seja escrevendo, seja ouvindo e tal, vai parecer que a gente está fora de compasso. Isso começa a vir uma tristeza também, que não se sabe de onde veio. Então, a gente quer falar sobre isso com estudos e chamando para falar disso também. Sim, com certeza. Vamos pro próximo. Sociabilidade e relacionamentos. Como a conexão social, o sair, o interagir, se conecta com isso. O Covid, ele colocou para a gente como isolamento mexe com o nosso emocional. Exatamente, vou falar sobre isso. Pois é, a gente ficou 2 anos sem se ver, né? A gente só com se via certeza. Todo mundo sabe a falta que isso fez.
Exatamente. E o que que é a interação social? O que que a gente vê na pessoa idosa? A gente sempre vai falar pessoa idosa porque a própria legislação mudou a expressão. É Uhum, tão absurdo que falar idoso é pejorativo. Tem que lembrar que idoso é uma pessoa. Aí botaram uhum, pessoa idosa. Enfim. uhum. Pessoa idosa precisa interagir, porque senão entra num processo de solidão muito grande, porque não sabe ficar sozinho e passa pelo Uhum. luto, viuvez. E os relacionamentos também há um tabu de que depois da viuvez e tudo mais, não, É, não é parece que perde, principalmente na geração, perde o sentido, né? perde sentido se conectar com É, outras pessoas. E muito mais por crenças limitantes também. também, também. Espiritualidade, que é o Esse é próximo. super importante. Esse eu vou passar a bola para você. Não, esse é super importante. Eu acho que tanto eu quanto a Amanda, a gente tem experiências pessoais do quanto que essa área colaborou para que a gente tivesse uma vida melhor em todos os aspectos. Na forma de pensar, na saúde, enfim, naquilo que a gente sente, né, ao nosso redor. Então, assim, a espiritualidade, a gente não está falando aqui de nenhuma religião específica, Não. a espiritualidade que é essa conexão com algo maior. Todo mundo tem uma sensação de que dentro de si tem algo que a gente às vezes não consegue explicar. A gente sabe que a ciência diz que nós temos 5 sentidos, né? Só que todo mundo sabe que existe um sexto sentido, às vezes até um sétimo, porque a gente vai desenvolvendo a capacidade de perceber as coisas ao nosso redor. E isso tudo a gente pode fazer conexões com a forma como a gente pensa, como a gente vai mesmo do pensamento geral da manada. A gente tem uma forma de encarar a espiritualidade como um pilar. É como se fosse realmente uma das pernas de uma cadeira que, se você tirar, você cai. Então, falar sobre espiritualidade é falar justamente sobre essa conexão com o bem-estar que cada um de nós tem e é. Então, a gente precisa tocar nesses assuntos, precisa trazer esse assunto como um dos elementos para ter um processo de rejuvenescimento mais saudável. A perda da conexão com algo maior, isso independente, como eu já falei, da tua religião, a conexão com algo maior traz sentido para muitas áreas na sua vida. A gente falou sobre o luto, por exemplo, a questão da Covid. Como que as pessoas lidaram nessa época da Covid com a perda de tantos entes queridos na família, amigos e tudo mais, sem o apoio da sua própria espiritualidade, sem a sua conexão, né, com algo que seja transcendente, algo que possa fazer sentido na sua cabeça. Então esse também é um dos elementos, e assim, é um dos elementos, não vou dizer que é mais importante, né? Mas é um dos que faz esse elo ficar bem mais justo com os outros. A gente precisa realmente falar sobre esse assunto porque ele traz muita coisa bacana pra gente, né? E como, complementando isso que o Wallace falou, como eu tenho essa veia acadêmica também forte, no meu meio, tem muitas pessoas que são ateus. E a espiritualidade tem a ver também com meditação. Eu Sim. medito desde 2015. O Wallace, a gente trabalha nos locais que a Sim. gente tem conexão. Mas o que que eu observei trabalhando diretamente com idosos? Quando a gente tem de 30 a 40 anos, a gente quer produzir, ganhar dinheiro, o foco é nisso, é ter filho e tal. Nossa geração já está mudando um pouco, tem muita gente tendo filho depois dos 40. 40 e 50 começa a vir outras perguntas sobre o sentido da vida. Pô, produzir, e agora? Uhum. Quando vai chegando aos 60, até quem é ateu começa a se perguntar sobre o sentido da vida. Uhum. E esse sentido da vida tem muito a ver assim, tá, e aí? Tem algo além daqui? Entra uma outra questão. Muitas doenças que levam ao término da vida, como o câncer, por exemplo. Aí pensa assim, cara, depois, como é que é? E como lidar com esse período? Então, tem médicos ateus que preferem que o paciente acredite em alguma coisa, porque a fé Sim. ajuda a melhoria das doenças. Então, a gente quer trazer aqui para pensar, porque o processo de luto, ele traz um período de raiva. Sim.
da vida. Mas esse período também ele mescla com uma aceitação. Então são sentimentos desconfortáveis. E a gente quer falar um pouco mais sobre isso, porque o que a gente observa é que nossos pais, por exemplo, estão perdendo amigos. E a gente perdeu, lá você perdeu a mãe, eu perdi amigos, tios e tal. Então, assim, como lidar com isso? É uma coisa que é comum para quem tem mais de 60, 70. Sim, Começa a ter filho, enfim. E a gente está trazendo pessoas também para falar sobre isso. sim. Vamos lá. Direito e finanças. Vou passar essa para você também, que é a tua expertise. A gente está passando bem rápido sobre esses temas, né? Mas Isso. hoje em dia, se a gente for perguntar para uma pessoa idosa se ela conhece aquilo que é primordial e importante na área do direito, naquilo que possa favorecer ela, geralmente a primeira coisa que a pessoa lembra, e às vezes a única coisa que a pessoa lembra, é que ela tem preferência na fila para ser atendida. Verdade. Não sabe nada. Não sabe, não sabe. E a gente tem também uma cadeia de políticas públicas que vão aos poucos tentando colocar isso acessível para as pessoas. A gente tem o Estatuto do Idoso, que é uma lei muito legal da gente poder ir conversando ao longo do tempo, né? Então, dentro da área do direito, a gente vai perceber que vários órgãos trabalham para que esses itens do envelhecimento saudável e tal, que eles funcionem. O Ministério Público, os próprios governos estaduais, municipais e federais, tem muita coisa legal que acontece que a gente não tem noção. Então, essa parte da legislação, daquilo que é importante que a gente saiba, porque uma lei, quando ela é promulgada, a ideia é que todo mundo já tenha noção do que ela diz. E às vezes a gente não tem tempo para isso, a gente não tem noção, a gente não tem informação sobre isso. Né? Então é importante colocar esses aspectos, porque tem muita coisa que vai ajudar o envelhecimento do idoso, o envelhecimento da pessoa idosa, né? Corrigindo. O envelhecimento da pessoa idosa, de uma forma que ela possa ter as suas necessidades atendidas, não só de forma familiar, mas também no dia a dia, naquilo que ela pode presenciar. Né? E sobre a parte de finanças, né, a gente vai perceber o quanto que é importante a gente poder pensar hoje em como que a gente vai estar lá na frente, até pelo aspecto financeiro. Porque a dependência que a gente não quer ter dos nossos filhos e das pessoas mais novas não é só na parte da saúde. A gente quer ter um planejamento de vida onde a gente possa pensar a médio e a longo prazo em como a gente pode estar com autonomia, com liberdade financeira também, mais para frente, para que a gente possa ter as nossas próprias decisões sem estarem amparadas em dependência financeira de outras pessoas. Então, são assuntos que são voltados mais para vamos dizer assim, para o lado técnico, né? Para o lado das leis, de como se organiza uma educação financeira, mas que a gente vai aos pouquinhos tentando colocar de uma forma mais agradável, né? Mais palatável, vamos botar assim, né? No projeto, para que a gente possa entender essas coisas também. É muito importante ter a ideia daqui que favorece a gente na vida, em relação a essa área da legislação, do direito, enfim, e na parte das finanças também. É preciso mudar a forma como a gente pensa em relação às crenças limitantes em relação ao dinheiro, por exemplo. A gente precisa mudar esses aspectos. Isso. E dentro desse contexto, a gente tem a questão dos planos de saúde, a legislação é diferente para o idoso, e a gente vai debater sobre isso. O planejamento financeiro para quem está com 60 é diferente para quem está com a nossa idade. Sim. A gente vai trazer amigos também que falam sobre isso. E com isso eu já pego o gancho para o último elemento do Bora, que a gente apelida de Bora. A gente vai falar BR, Brasil, Bora de envelhecer. Nós é brasileiro. E o último é moradia. Você sabe onde você vai morar com 80 anos? Com 70 anos? Você quer morar com seu filho que você não tem? Espero que eu esteja morando num lugar legal, que eu sinta que tem ali as coisas que eu gosto, que eu possa ter autonomia para fazer minhas coisas, né? Enfim, fala um pouquinho. E o que acontece? Aqui no Brasil e no mundo, a gente tem instituições de longa permanência de idosos, que tem a sigla ILPI. Essas instituições são os asilos. Quando a gente fala a palavra envelhecer e asilo, parece que a gente está falando de um filme de terror.
E a gente tem uma demanda muito alta de idosos, como a gente falou, e só 7.148, um número assim, tá? Um pouco mais de 7.000 Sim. instituições, residências de idosos no Brasil. Então, a demanda, quando a gente fala de 220 milhões de brasileiros, né, são milhões, Sim. não bate, não fecha essa conta. Não Isso é um fecha a ponto. conta. Segundo, eu tenho um filho de 7 anos que eu quero que ele ganhe muito depois. Eu quero visitar ele na Austrália, se ele quiser morar lá e tal. Não quero ele preocupado aonde eu vou morar. Mas eu sou uma pessoa que gosto de música, gosto de ler, gosto de me divertir, de conversar. Eu quero esse lugar para mim. Uhum. E o Eu Wallace também. é assim também. Então, a gente tem que pensar nisso, agora com 40. E como é que tem que ser a arquitetura disso? Como é que tem que ser a ergonomia disso? Por que finanças é importante? Eu vou ter grana para pagar, Uhum. mas e quem não tem grana? Eu vim do berço da saúde pública. Claro que eu vou pensar no público que eu atendi. Então, são diversos aspectos que a gente tem discutido. E já emendando aqui, em relação a isso, a Viviane colocou aqui que queria uma live de cada tema. É muito extenso cada assunto. Com certeza. Vivi, vai ter. O Wallace agora vai falar um pouquinho como, que é para a gente fechar aqui a live também, como a gente vai apresentar toda essa extensão de assunto, como a gente está estruturando. E, conforme eu falei lá no início, a gente tem alguns estágios do Bora. Aqui são 2. Uhum. Quais são esses 2 estágios? Informação de massa, que é a gente falar sobre esse assunto, que é o que a gente Sim, está falar. fazendo. A live de hoje é um pouquinho mais extensa, porque a gente está falando do todo. Do Nosso panorama, né? planejamento é fazer lives de 40 minutos a 1 hora. Uhum. Então, qual essas 2 primeiras etapas? É informação de massa, e eu e o Wallace, a gente está escrevendo um livro, nós com amigos, a gente está escrevendo um livro sobre esses 8 elementos Sobre esses outros e elementos. estamos fazendo também entrevistas. Gente, está muito lindo isso. A gente está fazendo entrevistas com pessoas em que a maioria desses entrevistados tem entre 60 e 70 e 90 anos para falar sobre como é que é a vida deles nesses 8 aspectos. E a gente já chorou, né? Já, Já viu, já se surpreendeu, já. e a gente vai colocar isso tudo para vocês. É. Também tem uma amiga que está escrevendo um livro de receitas, quando ela puder ou quiser se revelar, a gente vai colocar aqui, que trabalha junto com a gente. Uma amiga maravilhosa, né, Wallace? É, com certeza. Ela tá até botando aqui, ó. Queria ver uma live de cada tema. Vai ter, né? Então, a gente está trabalhando junto, né? É, é. E a gente está trabalhando nessas frentes. Aí o Wallace vai falar um pouquinho mais como vai ser É, isso. só para dar um panorama pro pessoal, né? A gente está começando fazendo aqui no Instagram, né? Então, assim, aonde a gente vai colocar essas informações, como é que a gente vai repassar essas informações? A gente vai colocar Instagram, YouTube, TikTok e Twitter. São as 4 redes que a gente vai entrar. Cada uma delas tem a sua particularidade, né? Umas com animação, outra com videozinho, outra só com texto. Mas nesses locais, o nosso propósito é colocar informação de uma forma acessível, para que a gente possa colocar uma informação que seja valiosa para as pessoas sobre esse tema de rejuvenescer. E aí a gente vai poder ir aos pouquinhos revelando para vocês esses estágios, né? Esses estágios, porque Dessa viagem. a gente está aqui num foguetinho, e o foguetinho está subindo, e a gente vai visitar alguns planetas nesse percurso aí, né? Então, o primeiro planeta é esse que a gente está aqui agora, né, de entrar nas mídias, colocar informação para as pessoas, aquilo que a gente considera que são esses elementos importantes para um rejuvenescimento legal. O segundo planeta que a gente vai visitar vai ser esse do livro, das entrevistas, que em breve vai começar a aparecer conteúdo também nas redes, né? Então, quem puder, a gente já está aqui fazendo a live agora no Bora, né, no perfil do Bora. Quem puder, salva o Bora e procura a gente também nas outras redes. A gente também vai colocar esses perfis
nas nossas postagens, para que vocês possam localizar lá. E em todas elas, a gente vai soltando aos pouquinhos esses materiais, conforme a gente for produzindo, for conversando. E uma coisa importante, toda semana, 7h30, live aqui no Instagram. Porque, como a Vivi colocou nos comentários, são temas que são muito extensos, são temas mais profundos. Então, a gente vai precisar fazer esse passeio em cada um deles. Em cada um deles vai puxar muita coisa também para a gente poder ir conversando. Então, já deixo o convite aqui para seguir o perfil do Bora. Tem os nossos perfis pessoais também, a gente vai colocar mais coisas do nosso dia a dia, das nossas personalidades, né? Mas o perfil do Bora é focado nesse tipo de informação que a gente está conversando aqui na live. Então, quem puder, já segue a gente aí, já depois procura também no YouTube, no Twitter, no TikTok, a gente vai também colocar muita coisa por lá. E a gente pede, a nossa intenção realmente é reproduzir informação. E tenhamos pé no chão, funcionamos. Eu sou uma pessoa meio clássica, vintage, né? Analógica. Não, hoje em dia é cringe. A gente é cringe, analógico, na época do Orkut. Então, assim, funciona-se com algoritmos. Então, quem puder divulgar, pra gente é bom. Sim. Então, precisa realmente da divulgação. A gente vai deixar as lives salvas. É interessante quem puder acompanhar com a gente aqui na hora. É bom pra gente e pra gente ir interagindo. E a gente vai deixar também as lives no nosso canal do YouTube. Porque a intenção realmente é reprodução, é compartilhar informação. Sim, compartilhar. A gente vai ter um site, já temos a canequinha. Essa logo tem toda uma história que vocês vão conhecer na rede social. E o que mais? A gente vai ter um site com isso tudo. E a gente vai abrir caixinhas. Estamos conhecendo vocês. Verdade. Então, assim, por favor. Somos duas pessoas que pensamos o que a gente colocou aqui, mas a gente quer ouvir vocês. É uma comunidade. A gente adora o filme Cocum, a gente vai falar sobre ele nas lives, então a gente quer ser os velhinhos cocuns. Então, vocês vão ver que vai ter muita pegada de planeta, lúdico, meio viajada, mas essa é a nossa pegada e a gente vai ser a gente mesmo. Para a galera que é mais nova, que estiver assistindo, ou de repente não conhecer, depois procura o trailer do filme Cocum. Você vai entender um pouquinho sobre esse processo que a gente está falando aqui. Porque já deu altas risadas, né? Já serviu para altas risadas para a gente poder falar sobre esse assunto, né? Bom dia, Rê! Bom dia! E a gente vai colocar sobre isso. Então, a gente vai trazer música, coisa lúdica. A gente é cringe, então vamos entender algumas piadinhas nossas de 40 anos ou mais. Mas a gente chama também os novinhos. A Gabi vai trazer esse elemento novinhos para nós. E a intenção é isso, é divulgar. A gente vai colocar shorts. Fala direito, né? Nossa, short parece... Short. Isso. Shorts. Das entrevistas. E é isso. A gente quer agradecer muito o tempo de vocês. Para a gente estar sendo disruptivo como pessoas. Com certeza. Colocar a cara no gol aqui, né, Wallace? Com certeza. Mas a gente está muito feliz por fazer isso, né? A gente está muito feliz de fazer isso. Faz sentido para a gente. Espero que faça sentido para vocês também acompanhar essa jornada com a gente, né? De assuntos que são tão interessantes, que a gente gosta de conversar, a gente sempre gostou de conversar, mas que agora, de uma forma mais estruturada, a gente quer colocar isso para divulgar também para as outras pessoas. A gente sabe que faz sentido. Fez e faz sentido para a nossa vida, a gente quer compartilhar isso também. Então, obrigado pelo tempo de vocês aí, mais uma vez também. E essa jornada eu acho que vai ser muito bacana. A gente vai descobrir todo mundo junto. Quem quiser entrar nessa nave Cocum aí com a gente, vamos junto, together, zoando juntos. Vamos embora. Interajam com a gente, tá? A gente vai deixar as caixinhas também no Instagram, enfim, nas redes, o que puderem também colocar lá de dúvidas, vão colocando que a gente vai conversando aos poucos. A gente quer ouvir vocês também. Compartilhar e mandar, a gente agradece que a nossa mensagem vai ser divulgada aí. Tá? Isso aí. Então tá bom, gente, obrigado. Obrigado, tá? Ó. Vamos encerrar aqui. Pessoal, um beijão para todos, tá? Um ótimo dia de trabalho pela frente para quem vai para o trabalho, um ótimo dia de sono para quem ainda vai voltar para dormir, não sei, né? Quem vai tomar o café e vamos em frente. Semana começando, vamos colocar energia para cima.
muito gás e muita luz. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.